Olá, meus colegas do campo, sejam muito bem-vindos ao canal Duas Vias, Propaganda Médica e Acesso na Prática. Meu nome é Fabiano Loureiro e hoje eu vou responder a pergunta de uma inscrita no canal, a Pamela. Pamela, muito obrigado pela pergunta. Semana passada eu fiz um vídeo sobre modalidades das operadoras de saúde, suas características e sua representatividade em número de vidas. E a Pamela perguntou para mim, que foi uma pergunta muito boa, falando: Fabiano, legal, mas o que eu faço com isso? O que isso afeta no trabalho do profissional de acesso, no trabalho do profissional da indústria farmacêutica no campo? Pamela, muito obrigado pela pergunta. Como eu já falei nesse canal, sempre vocês vão ter prioridade, então eu já estou gravando agora, nesse final de semana, para na próxima semana já colocar essa resposta para você. Tudo que eu vou falar aqui é muito conceitual, tá certo? Do que acontece no mercado e como você trabalha com essas diferentes características das operadoras de saúde. Lembrando sempre que nós temos um rol de procedimentos da ANS, que é uma lista mínima de procedimentos e medicamentos que a Agência Nacional de Saúde Suplementar obriga os planos de saúde a cobrirem. Então, conceitualmente, os planos de saúde só vão cobrir aquilo que tem obrigatoriedade, ou seja, aquilo que estão na lista do rol de procedimentos da ANS. Tudo que for cobrir a mais é uma exceção. Então, já com esse conceito, eu vou começar a falar dessas diferenças para vocês. Primeiro, medicina de grupo. A medicina de grupo, ela tem o paciente na mão, porque ela tem rede própria. E se você não sabe o que é uma operadora verticalizada com rede própria, rede credenciada, eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Então, voltando, a medicina de grupo, como ela tem uma rede, como ela é verticalizada e tem uma rede própria, entenda que pela sua característica ela tem o paciente na mão. Então, ela atende o paciente, ela faz os exames dos pacientes, ela tem o paciente na mão. Sabendo que ela tem o paciente na mão, se você tem algum projeto dentro do seu laboratório que possa fazer, seja um projeto de amostra, que possa fazer alguns médicos de uma determinada especialidade prescrever ou querer ter mão do teu produto, você pode fazer um projeto de amostra quando essa medicina de grupo permite visita de laboratório, porque muitas não permitem visita de laboratório. Então vamos dizer, se permitir, você tem a oportunidade de fazer um projeto de amostra para que ele ganhe mão com o teu produto e vejam que o teu produto tem benefício. Lembrando, fazendo outro parênteses, a operadora de saúde, ela quer tratar bem o seu paciente, ela quer que ele tenha um bom tratamento, mas ela também está muito preocupada com os custos e principalmente quanto ela vai economizar utilizando o teu produto. Então, sempre quando você vai com um discurso numa operadora de saúde, o discurso é o que teu produto vai fazer ela economizar, qual o benefício que teu produto vai ter para ela. Né? Porque lembra-se que o paciente estão sendo tratados com outros produtos. Então, qual o benefício do teu vai trazer economicamente, financeiramente para a operadora? Então, você tem esse projeto com amostra, você pode fazer um projeto com risk sharing, todos os projetos que precisem do paciente e ela tem esse paciente na mão. Então, essa é uma característica e são ações que você pode fazer dentro de uma operadora verticalizada como as medicinas de grupo. Quando você vai para cooperativa médica, tem tanto cooperativa médica que é verticalizada como não verticalizada. Geralmente a não verticalizada vai trabalhar com rol de procedimentos da ANS. Então você precisa trabalhar o seu produto ali primeiro para que a operadora conheça o seu produto, saiba o que é, quais são os seus benefícios, né? Isso se ele está no rol. Para quando chegar na operadora de saúde, no departamento de regulação ou no departamento de auditoria, eles saibam do que se trata e seja mais fácil a aprovação do que a glosa. Porque às vezes chega produto para eles que não têm a mínima ideia do que é. Tudo bem, eles vão procurar na bula, eles vão procurar, mas eles não sabem. Quando você chega adiantando, dizendo o que é, quais são os benefícios e por que aprovar aquele produto é melhor, é mais econômico para eles do que não aprovar, essa é a conversa que você tem que ter com esses profissionais. E também dá para fazer aquele projeto, quando eu te falei, como ela é verticalizada, tá certo? Vamos para a autogestão. A autogestão, como eu falei das características, ela trata de funcionários da empresa e também de familiares. Então veja bem, se um funcionário está acometido de alguma patologia,
ou ele não vai trabalhar, ou ele vai trabalhar rendendo bem pouco. Se um familiar dele tiver com uma patologia importante, uma doença importante, ele também vai trabalhar com a cabeça nesse familiar, possivelmente não produza tudo que ele pode produzir, sem falar, né, do absenteísmo, de ele não ir trabalhar, ok? Então, a autogestão conceitualmente, ela está um pouco mais propensa a aprovar produto que possa não estar no rol de procedimentos da ANS, porque ela está tratando de funcionário. Então ela analisa caso a caso, mesmo estando fora do rol, e para alguns casos ela acaba cobrindo um medicamento porque ela quer o bem do seu funcionário. Tá? Então ali você tem que também fazer um trabalho. Algumas autogestões também têm serviços próprios de atendimento. Quando você vai para a seguradora de saúde, até pela lei, pela característica do seu negócio, pela natureza do seu negócio, pela legislação, ela não pode ter serviço próprio, é só rede credenciada. Então ela não tem nenhuma mão do paciente. Então geralmente a seguradora de saúde, ela fica no rol de procedimentos da ANS. O trabalho que você tem que fazer na seguradora é falar dos benefícios ali do seu produto, quando o médico prescreve, né, geralmente qual é a doença, a patologia da pessoa que ele prescreveu, quais são os benefícios e que também isso pode ajudar a economizar dessa operadora de saúde. Então você tem trabalho para fazer nas 4 modalidades de operadora de saúde, são trabalhos diferentes, como eu falei, uma tem mais possibilidade do que as outras, mas isso é tudo conceitual, porque a gente já percebe no mercado algumas seguradoras que não têm mão do paciente, de alguma maneira fazendo algumas parcerias para poder controlar um pouquinho e assim reduzir seus gastos, atender o paciente de forma mais personalizada. Então tudo que eu falei para vocês é conceitual, lembrando que se você não tem um produto que está no rol de procedimentos da ANS, é mais difícil trabalhar nas operadoras de saúde, porém, se teu produto mostrar, né, que se a operadora utilizar, ou aprovar, ou padronizar o seu produto lá para a prescrição dos médicos, o quanto que ela economizaria e não padronizando. Por exemplo, quanto custa a doença comparado com o medicamento que controla essa doença. Então não é fácil, mas é uma oportunidade que você tem. Mas aí você precisa ter estudo de farmacoeconomia, né, a avaliação econômica, ou seja, você precisa levar para as operadoras de saúde material para gestor de saúde, que é bem diferente de material que você leva para a classe médica. Você precisa fazer análises econômicas de farmacoeconomia, quanto que aquele produto vai reduzir de custo para a operadora. Custa mais barato a operadora pagar o teu produto, o tratamento para o paciente, do que a doença em si? Então, são essas coisas que você precisa pensar quando vai para a operadora de saúde. Porque não adianta você ir na operadora de saúde e falar que seu produto é bom, clinicamente é bom. Tá, ela já cuida provavelmente dessa doença, ela já tem esse custo. Às vezes ela não sabe nem qual é esse custo, dependendo da doença. Mas você precisa ir lá fazer um trabalho e alertar e até mostrar para ela uma necessidade que ela nem sabe que tem. Então, tem muita coisa para se fazer, dá para trabalhar dentro da operadora, agora você precisa ter material. O que muitas vezes acontece é que os laboratórios e as empresas não têm materiais específicos focados para as operadoras de saúde, com foco em farmacoeconomia, avaliação econômica, impacto orçamentário. Então tudo isso é importante. Ir na operadora de saúde sem nenhum material, querendo só vender o seu produto e colocar, isso pode até fechar portas. Você precisa ir numa operadora de saúde, apresentar propostas que sejam boas para ela e, consequentemente, vai melhorar a qualidade de vida do paciente. É isso que eu queria falar, são esses trabalhos aí que a gente pode falar dentro das modalidades e algumas reflexões e alguns toques que eu dei para vocês sobre o trabalho nessas operadoras. Pamela, muito obrigado pela sua pergunta, tá? Suas dicas, sugestões são sempre, e a de qualquer um, são sempre muito bem-vindas no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.